Boa noite, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite gelada de Curitiba, né, Marina? Fala assim, me conta uma novidade, fala. Muito bom estar aqui com vocês. Tempo especial, na segunda-feira, nós podemos estar juntos celebrando ao Senhor e principalmente aprendendo um pouquinho mais da palavra juntos, não é verdade? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um pequeno adendo, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, a nossa mão não tem poder. Realmente, se tua mão cortar, cair um pedaço, ela não vai crescer outra. Se você achar que a sua mão tem poder, toma cuidado, porque quem tem poder é Deus. É Ele quem faz, é Ele quem move, e sem Ele a sua mão não existiria. Então, deixa eu colocar aqui. A gente sempre toma muito cuidado quando os sentimentos do nosso coração de poder sobre a nossa vida vêm e a gente começa a achar que a partir de nós algo vai acontecer. Mas quando a gente crê num Deus tremendo e poderoso, aí a gente faz uma coisa, a gente levanta a mão para falar, eu creio, Senhor, eu creio naquilo que você vai fazer. E aí é diferente, aí tem a ver com a fé e não com o teu poder. E isso é muito importante a gente guardar no coração. Mas vamos lá, não estou aqui para falar de poder, não estou aqui para falar de mão, mas estou para falar de algo especial, estou para falar de missão. Com certeza você vai precisar usar as suas mãos para isso com muita força. Mas antes da gente começar, eu quero orar com você. E orar por você que está aqui nesse lugar e assistindo a gente. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença, ó Pai. E Deus, repreendemos toda a batalha, ó Pai. Todo o levante de Satanás contra a vida de cada um nesse lugar aqui, Senhor. Sabemos o Teu poder, ó Pai, da Tua graça. E Deus, como é difícil algumas pessoas crerem e entenderem, Senhor, no quão precioso o Senhor é. Aqui nessa noite, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, são pessoas que Te buscam, que Te adoram, ó Pai, que se colocam diante de Ti. Então eu Te peço que podemos falar, ó Pai, sobre a missão, a grande missão que o Senhor tem nos dado, e observar que cada um de nós tem um propósito a cumprir. Deus, Te pedimos nessa noite que essa palavra, ó Pai, que vem de Ti ao meu coração e compartilhada aqui, possa falar através do Espírito Santo ao coração dos meus irmãos aqui, Senhor, seja algo fortalecedor à vida deles, ó Pai. Restaura o coração daquele que chegou aqui preocupado, ó Pai, aquele que chegou aqui muitas vezes triste, desanimado, Senhor. E Deus, eu Te peço, enche de ainda mais alegria aquele que chegou aqui repleto de felicidade, Senhor. É o que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Olha só que interessante, né? Muitas vezes a gente está incumbido de uma missão que Deus te deu. Já viveu isso? Já parou e falou assim, Deus me pediu para fazer algo. Eu tenho uma coisa que eu fiz, Deus pediu para mim cuidar da minha esposa. Eu falo para todo mundo isso. Né? Por mais bonita que ela seja, por mais que eu ame muito ela, mas Deus me deu uma missão, que é cuidar dela. E essa missão vem bem antes de eu casar com ela. Eu já sentia isso dentro de mim muito forte. E só tornei essa missão, porque Deus falou, essa missão vai por muito tempo, filho, né? Aí Deus derramou de paciência, tô brincando, né? Deus capacitou. Mas olha só, muitas vezes, algumas missões que Deus nos dá, parece ser um pouco mais difícil. Quando Deus manda você abrir mão de algo que é importante para você, já aconteceu isso? Toda vez que fazemos o jejum, muitas pessoas entendem que o jejum é para Deus te dar algo. Não é nada, Deus não tem que dar nada, né? O jejum é para quê? Para a gente entender o que tem que sair da nossa vida. E assim eu tenho visto pessoas usar, porque a gente vai fazer um jejum e no final desse jejum Deus vai fazer. Ei, calma. Agora ora e fala assim, Senhor, eu vou me abster de algo que é muito importante na minha vida, que não vai afetar as pessoas à minha volta, nem vai me deixar mal-humorado, nem vai fazer eu arrumar confusão com os outros, arrumar briga, né? Vai fazer eu ficar em paz. Mas eu quero que algo importante da minha vida saia, para que o Senhor entre ainda mais, para que o Senhor preencha muito mais o meu coração e para que eu entenda se eu realmente preciso disso que eu estou pedindo ou não. Essa é uma das missões que a gente tem. Eu já tive uma missão que me apertou muito o coração. Deus pediu que eu falasse algo a um amigo meu. E puxa, meu coração estava assim, que era uma pessoa muito querida. E o coração apertado, e Deus falou assim, olha, você precisa falar isso para ele. A primeira coisa, a gente para e fala, Senhor, tem certeza? Senhor, é você mesmo. Nosso coração se enche de dúvida. E a gente tem que ter um temor muito grande. O temor não é medo, o temor é um amor. É um amor tão grande por aquilo que Deus fala, que você se preocupa se é Ele mesmo ou se é a tua cabeça.
E eu lembro que Deus pediu que eu falasse com esse meu amigo. Era uma palavra forte. É tão gostoso dar um bom dia, um Deus abençoe, e dizer, Deus mandou falar para você que Ele te ama. Mas não, aquela palavra era algo sobre algo que ele precisava deixar para trás. Eu lembro que eu fiquei rodeando, o coração apertado, eu rodeando e falando assim, Senhor, tem que ser, vai ser, vamos lá, tem que ser. E eu cheguei pertinho dele e falei assim, olha, Deus pediu para te falar isso, meu amigo. Eu tentei falar com o maior carinho possível. E ele olhou para mim e falou assim, sai para lá, se afasta de mim. Nossa, e foi forte assim, eu falei, puxa vida, Deus, arrumei uma confusão, acho que não era o que você queria dizer. E me afastei e sentei. E eu entendi que meu coração ia se entristecer. E meu coração não se entristeceu. Eu orei e falei, Senhor, agora eu tenho uma confusão com um amigo meu. E Deus falou assim, vai lá e fala de novo. E eu vou dar um sinal. Eu falei, puxa vida, Deus, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Lá vou eu de novo, né? Talvez precisasse tomar só um remedinho para as vozes parar na cabeça. Mas eu falei, Deus falou, eu preciso ir lá. E eu fui e falei para ele, meu mano, me perdoa, eu gosto tanto de você, cara. Mas Deus pediu para te falar isso. E no instante do que eu falei isso para ele, ele falou, então eu vou pedir para Deus me dar um sinal e confirmar. E uma pessoa longe da gente, uma pessoa veio na direção dele e abraçou ele. E começou a falar exatamente aquilo que Deus tinha mandado falar. E ele começou a chorar, o coração dele se quebrantou. E ele se encheu de alegria, ele me deu um abraço. E ele falou, obrigado. Porque primeiro eu não recebi a palavra que você tinha falado. Mas eu entendi que Deus queria que eu ouvisse isso. Esse tipo de missão, ela parece ser um pouco mais pesada no coração da gente. Mas olha só, é fichinha. Perto de algumas pessoas que escutam, está aqui meu amigo Everton, que Deus falou com ele, cara, lá para o Amazonas, lá, ó. E aí você olha e fala assim, puxa vida, deve ser tão legal, né? Pegar uns tucunaré, acordar de manhã no Amazonas, dá para você brincar com jacaré, dá para você falar tchau para onça, deve ser gostoso lá, um clima bom, né? Não deve ser calor. E outra, ele vai para lá andar de barco o dia inteiro. Eu largaria tudo na minha vida para andar de barco. Aí eu falo para você, vai lá, combina com ele, né? Seu Mauro está aqui, passamos uma semana lá em missão, foi abençoadíssimo estar lá contigo, Everton. Pode ter certeza, estar junto contigo que Deus levou foi bom. Mas olha, se você perguntar para o Coutinho que está subindo ali, né? O Coutinho chegou um momento que ele olhou para mim e ele falou assim, até aqui, irmão, daqui para frente, né? Meu limite está aqui, né? Porque muitas vezes a gente olha a pessoa fazendo algo que Deus mandou e fala assim, nossa, que legal. Deve ser sensacional, deve ser fácil, tudo vai cair do céu, Deus falou. As coisas vão acontecer de uma forma tremenda. E eu vou falar para você, toda vez que Deus te dá uma missão, meu amigo, vai ser batalha. Não vai ser essa tranquilidade, não é algo tão poético como você olha, é algo abençoador, é algo transformador para a sua vida, eu posso dizer. É algo que Deus tem único para você, mas não vai ser tão tranquilo assim. Não vai ser tão fácil. Quer ver uma história? Vou contar para vocês sobre o profeta Jeremias. Jeremias era um pesquisador, um historiador, além de ser profeta, né? E ele tinha uma missão. Deus deu uma missão para ele. Abre comigo a sua Bíblia lá. Acompanhe esse texto comigo aqui. Vai estar em Jeremias, capítulo 38, do versículo 1 ao 13. E a gente vai entender certinho qual foi a missão, entre tantas que o profeta Jeremias teve. Mas essa aqui, quando eu olho, eu falo, Senhor. Controla comigo, Jeremias, capítulo 38, a gente vai ler do 1 ao 13. A versão que eu vou ler aqui pode falar um pouquinho diferente da que você está acompanhando ali algumas palavras, mas conta exatamente a mesma história, tá? E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selenias, e Passur, filho de Malquias, ouviram que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Olha só o que Jeremias estava falando. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará.
Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas sim a sua ruína. E o rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, ao qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de uma corda para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou nessa lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do seu palácio e foi dizer: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal e tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais nada, nem pão naquela cidade. Então o rei ordenou que Ebed-Meleque, o etíope, leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu as cordas até Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos seus braços para servirem de almofada para as cordas. E assim Jeremias fez. Assim, com as cordas, puxaram para cima e tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Aqui eu vou tirar tanto ele foi salvo aqui, tá? Onde ele parou ali. Olha só essa missão. Jeremias falava, ele vinha de uma descendência de sacerdotes. Ele era um homem que tinha o seu respeito. Mas sabe, ele confrontava esses homens através do que Deus falava com ele. E confrontava as coisas que Deus falava, não as coisas que ele achava, não as coisas que ele achava que sonhou, que ele achava que pensou. E o que acontecia? Aquilo que Jeremias falava acontecia. E depois de um tempo ele foi ficando uma pessoa, quando ele falava, a turma falava assim: o profeta falou. Mas aqui ele fala sobre a perca do exército. O exército iria perder, os babilônios iam tomar conta. E sabe, o que você espera nessa hora? Alguém de Deus que vai chegar e falar assim: fica tranquilo, fique em paz, queridão, o Senhor é contigo. Olha a tua força, Deus te abençoe, Deus te guarde. E aí infla o teu ego e você se sente forte. E aí você vai com toda a força em nome do Senhor dos Exércitos. Mas não, o profeta Jeremias chegou e falou assim: ó, o que Deus está falando é: se entrega, porque o bicho vai pegar aqui. Quem tentar ficar, meu amigo, vai morrer pela espada. E se você sobreviver da espada, você vai morrer de fome. E se você não morrer de fome, uma peste vai matar você. Os caras estavam ali e falaram assim: meu, quem que é esse cara? Manda matar esse cara, vamos falar com o rei, não pode, não é justo isso. Esse cara está desanimando as pessoas, os homens estão querendo lutar, falando assim: cara, ó, o profeta falou, cara, é melhor a gente ir tranquilo do que viver um grande problema. Sabe, quando Deus manda você falar algo que é tremendo, que é restaurador, que é abençoador, ligar para alguém para dar um feliz aniversário, ligar para dizer que você vai dar um presente, é muito gostoso. Mas quando Deus manda você sair da sua terra, sair da sua zona de conforto e ir para um lugar onde Ele quer te usar, até você chegar e ver Ele te usar, você fica com o pé atrás. Teu coração fica apertado. Aí o que as pessoas fazem? Elas começam a confiar nos seus títulos, suas carteirinhas de plástico, começam a usar essas coisas para dizer que tem autoridade diante de Deus. Mas e aí? E aí o testemunho pessoal? Às vezes o testemunho pessoal não é legal. E a pessoa quer forçar a barra nesses seus entendimentos para dizer: Deus falou comigo. Quando Deus fala, vai acontecer. Quando Deus fala, não vai dar errado. Quando Deus fala, Ele vai agir. E ali Ele estava usando o profeta para dizer: não adianta você pegar a espada, querido, porque é assim que vai acontecer. Aqueles homens, de uma forma que eu imagino, todo mundo fala, né? Missões, cara, que lindo, vai ser legal. Né, Marina? Missões no Havaí, já pensou? Água de coco, camarãozinho. Vai que passa alguém sem Jesus ali, né? E você está ali exatamente no lugar pronto. Aí todo mundo tenta falar e o cara é surdo. Quem que está lá? Marina, com libra certinho para fazer, enviadas do Senhor. Está lá firme e forte. Às vezes tem essa visão de missões, né? Mas eu falo para você,
Deus tira você da tua zona de conforto, porque é em missões, é nessas missões que Ele trabalha a tua vida. Aqui a gente vê que a gente aprende algumas missões. Jeremias foi jogado no fundo do poço. E eu vou falar para você, quando você sai da sua zona de conforto, a sensação que você tem é: estou no fundo do poço. Por que eu fiz isso? Deus, você falou para mim fazer, Deus. Você falou para mim ir lá falar com fulano, fulano agora não aceitou. Você pediu que eu fizesse algo, Deus, e parece que não deu certo. Meu Deus, você se sente mal, se sente péssimo. Muitas vezes as pessoas associam que o fundo do poço é quando você perde todos os seus recursos financeiros e você não tem mais como se erguer. Muitas vezes o fundo do poço é quando você entrega a tua vida para algo tão errado, que aquilo é tão feio, que todas as pessoas à sua volta vê e fala: para com isso que está errado. Aqui era um profeta e o que ele fez era certo. Ele estava literalmente, porque a cisterna é um poço, é onde a água da chuva vinha, se acumulava, e eles tinham água em reserva para pegar ali. Estava seco, não chovia, devia ser uma lama, porque diz o texto que ele se afundou na lama. E aí, qual é a lição? A lição é: não ande com o profeta Jeremias. Não, não é isso não, né? Não faça como o profeta Jeremias, não. Mas Jeremias não é aquele profeta chorão da Bíblia que só reclamava, pastor? Pois é. Jeremias pegou umas missões com Deus que vou falar para você, né? Até os vingadores passariam inveja perto do que esse homem pegou, se você ler a história toda. Mas olha que interessante, a nossa missão pode nos levar ao fundo do poço, e isso é muito importante. Versículo 6 fala: assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, ao qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio das cordas para dentro da cisterna, e não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Puxa vida, está bem diferente de algumas coisas que a gente faz uma parte poética, né? Não, mas quando jogaram ele, assim como Daniel na cova dos leões, os leões se sujeitaram a ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Entraram na fornalha, não tiveram medo. Aquela musiquinha, já ouviram? É tão forrozinho. Nossa, mas eles não pegaram fogo lá dentro. Não, Jeremias desce, ó, afunda. E está atolado dentro do barro. Lembra de uma coisa, não estou falando que toda missão que Deus te dá é desgraça, pelo contrário. As missões que Deus te dá é algo transformador para a tua vida, é algo que vai te fazer bem, vai ser restaurador para a sua vida. Se um dia você falar assim: eu vou lá com o Everton, eu vou lá. Você vai chegar lá primeiro, né? Pegar carona com o pastor que leva a gente até lá. Sensacional, não tem uma montanha russa que eu tenha andado na minha vida que tenha sido mais rápido que aquele homem dirigindo. Não o Everton está aqui, o pastor que buscou a gente. Eu me lembro de estar agarrado aqui no carro assim, fazendo as curvas. E o Neto, que está sempre aqui, amigo nosso, estava agarrado no meu braço. Já chegou ele já? Estava agarrado, está lá atrás. E o Neto agarrado no meu braço. E o Neto olhava para mim e falava assim: a gente vai morrer. Eu falei: a gente vai. Até chegar no lugar. Missões às vezes é assim. A gente passa os apuros, mas a gente não morreu. A gente chegou no lugar. Jeremias aqui está lá no fundo do poço. E eu falo para você... Você vai falar assim: não, as coisas são de Deus, estão acontecendo porque está na bênção. Estou indo para missões e olha só, Deus me deu um carro novo. Estou indo para missões, Deus deu um barco. Eu falei: Senhor, eu quero que todo mundo me conheça. Eu aceito a sua missão, mas eu quero ser ovacionado por todas as pessoas. Esse texto em Jeremias está dizendo que não vai ser assim. Aqui está mostrando que há um trabalho de redenção, de você deixar o velho homem, de você aceitar ser. Jeremias podia olhar, e Jeremias tinha uma intimidade com Deus e rogar aquela praga gospel, né, que todo mundo dá, né? E já falar: ai, daquele que toca no ungido do Senhor. Mas não, ele vai lá, irmão. Toda vez que você aceita uma missão de Deus, esteja preparado para ir no fundo do poço. Porque é lá no fundo do poço que você reconhece a sua vulnerabilidade. É quando você está lá que você fala assim: aqui sou eu e Deus, irmão. Aqui não tem nada da minha força ou do meu poder ou algo que emane de mim que vai me tirar desse lugar aqui. E assim Jeremias faz, fica lá dentro. Olha que interessante, Mateus 10, 22 fala: não é fácil cumprir a nossa missão. Jesus nos alertou: e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Por causa do nome de Jesus, você vai ser odiado. Por isso que muitas vezes a gente tenta pôr o nosso nome, né?
Por isso que a gente quer ser reconhecido. Você fala assim, nossa, de repente se o nome de Jesus for maior do que eu aqui, talvez eu não seja exaltado. Não faça isso. Jeremias ia em nome do Senhor e fazia o que o Senhor mandava. E para fazer isso era difícil. Olha só que interessante. Ele chega no fundo do poço. E na parte B do texto que a gente lê agora fala: não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Jeremias não estava só no fundo do poço. Jeremias afundou na lama. No fundo da lama. E muitas vezes você fala assim, fulano está na lama, né? Fulano está no buraco, fulano está caído, fulano está no fundo do poço. Aqui eram as duas coisas. Jeremias estava no fundo do poço e afundado na lama. Então muitas vezes o nosso pensamento sobre as coisas de Deus é entender que Deus tem que nos abençoar se Ele quer nos usar. Uma moeda de troca, né? Senhor, eu estou pronto para você, Senhor. Mas Deus, ajeita o meu lado aí, Senhor. Faz algo especial para mim. Deus, eu quero um sinal. Uma vez eu ouvi isso, achei sensacional. Deus, o que eu quero para que eu largue tudo e vá para o campo missionário é que o Senhor me dê todo o sustento antes de eu ir para lá. Querido, qualquer um vai assim. Qualquer um vai. Você só sabe o que é viver na dependência de Deus se você se coloca na dependência de Deus. Não tem outra forma de saber isso. Você só sabe o que é viver diante dEle se você se coloca diante dEle. E não é pedir algo em troca. Então você fala assim, Senhor, eu quero, me leva. Eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição. Então me traz a paz que excede todo entendimento e coloca naquele lugar e Deus vai te levar. E Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. E Deus vai te colocar diante de pessoas que Deus te pediu para falar. Quantas vezes eu acordei de manhã e falei, Senhor, preciso falar com fulano então, Senhor. Mas como é que eu vou encontrar essa pessoa? E durante o dia eu passava pela pessoa. A pessoa me ligava. E aí, você está precisando falar comigo? É assim que Deus faz. É bem diferente do te dar. Ele te coloca no lugar. Por que isso acontece? Jeremias está aqui. E eu falo para você, aqueles homens, se pudessem, matariam ele com todas as forças. Aquilo que Jeremias falou feriu aqueles homens profundamente. Jeremias não era muito querido por muitos homens lá. Eles já estavam falando assim, cara, ele está jogando uma praga na gente, vamos matar esse cara. Quantos missionários não vivem isso hoje? A primeira vez que eu fui para o Amazonas, eu fui fazer o seminário, a Célia já estudava lá. E uma coisa que me chocou, que me constrangeu, é saber que muitos missionários morreram subindo aqueles rios. Alguns morreram de malária, algumas doenças que tem lá. Porque não é igual aqui que você vai na Nicei e compra o remedinho que você quer. Não tem. Aqui se tiver um infarto, pum, caiu o SEAT, está ali, me leva. Eu passeio de van bonito, vou para o hospital. Lá o Everton falando para mim hoje, é bom você ter uns 10 mil guardado para sair de avião daquele lugar se você infartar. E é verdade. Quando eu soube dos missionários que muitas vezes foram apedrejados naquela região, missionários que foram jogados dentro da água, missionários que foram largados e abandonados em muitos lugares, isso em várias regiões do mundo isso já aconteceu. Eu começo a olhar e entender que a história de Jeremias faz muito sentido para a minha vida. Porque a gente olha e fala assim, para que eu faça, Senhor, me abençoe. Para que eu faça, Senhor, prospera a minha vida. Para que eu faça, Senhor, que isso se transforme. Mas poucas vezes a gente fala, Senhor, para que eu possa ir, eu estou com medo. Então me transforma, leva esse medo embora. Afasta de mim o que não vem de Ti, Senhor. Que eu chegue naquele lugar sem nada, só eu e a Tua presença. É muito difícil a gente fazer esse tipo de oração. E a gente começa a perceber que Jeremias simplesmente vai lá para a cisterna e coloca ele lá embaixo. Ele fica afundado naquele barro por todo aquele tempo. Até que Deus faz o quê? Deus levanta um cara. E olha só, João 16, 32, 36. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque meu Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu paro e começo a prestar atenção nesse texto em João, e imagino que essas palavras não são da mesma época,
Jeremias, estamos falando ali em torno de 600, 650 anos antes de Cristo, né? E aí você olha e percebe o quê? Que é talvez essa mesma voz do Espírito, que talvez essa mesma voz do Senhor foi a que disse para Jeremias: tem de bom ânimo, filho, vai passar. E Deus faz o quê? Deus toca na vida de um etíope, de um homem que estava ali, que vai até o rei e fala: rei, está errado aquilo que fizeram, rei. Não pode jogar o homem lá, aquele lá é um profeta. E o mesmo rei que olha para aqueles homens que reclamavam dele e fala assim: está nas tuas mãos, faça o que você quiser. Olha para aquele etíope e fala assim: tira ele de lá. Mas olha só, o rei sabia que isso ia ser complicado, que não era fácil, a cisterna não tem um elevador, não ia dar para descer por um lateral, pegar uma escadinha. E ele fala: pega mais 3 homens e leva contigo. Ia ser pesado. Aquele homem vai e fala assim: puxa, vamos passar ali no salão do rei, vamos pegar uns panos, algumas coisas que tem ali, para proteger aquele homem, porque ele não vai sair fácil. Gente, ele estava atolado na lama. Você já fez isso? Já se atolou na lama? Uma vez eu estava na praia e me falaram assim: fica fazendo assim com o pé no barro, que teu pé vai afundando. Aí o tonto aqui foi fazendo, até chegar no joelho. Quem disse que saía? Quem disse que conseguia ficar em pé? Você se atolar na lama é um negócio complicadíssimo. Imagina aquele homem que foi solto lá de cima e desceu naquele barro. Não tinha nem água para ele tomar. Não tinha comida. Não tinha nada. A ideia é que ele morresse de fome. Quando aqueles homens fizeram para que ele fosse para aquele lugar, era para que ali a vida do profeta Jeremias se acabasse. Aquele etíope que vai até aquele lugar sabia que ele estava ali e falou: vamos tirar esse cara com cuidado, vamos puxar ele para fora desse lugar. E aí a gente olha que a missão, ela vai te levar para o fundo do poço da tua alma, vai fazer você refletir sobre quem é Deus na tua vida, vai te levar mais fundo do que você pensava, e vai fazer você reconhecer quem é Deus na sua vida e a sua dependência dele, e o quanto você precisa dele com você, seja lá o que você for, e vai fazer você diferenciar o que é missão do que é passeio. Você planejar um passeio e falar: eu vou passear em tal lugar, onde as pessoas vão me reconhecer quando eu voltar. Isso não é missão, isso é passeio. Missão você vai porque Deus mandou, e pode ter certeza que às vezes, talvez você não volte. Né? Talvez a promoção chegue, né, Everton? A gente fala assim, né? Talvez Deus olhe e fala: filho, você é tão querido, vem para cá, né? E leva você junto com ele. Mas olha só, toda vez que alguém se afundar, toda vez que alguém chegar no fundo do poço, e essa é a parte que eu quero que você mais guarde no seu coração. Versículo 7, do 7 ao 13 do capítulo 38. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer: ó meu rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens. Foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu as cordas até Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas debaixo dos seus braços, para que sirvam de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no palácio da guarda. Os inimigos de Jeremias jogaram ele no poço para morrer. Mas Deus, por outro lado, mobiliza um homem, chefe no palácio, para resgatar a vida dele e a partir dali proteger. Esse tipo trabalhava no palácio real para ir falar com o rei e comandar uma operação dessa. Não era qualquer cara. Ou seja, Deus fala com quem Ele quiser. E a gente morre de medo no nosso coração com muitas coisas que parecem ser mais poderosas que a gente. A gente tem medo muitas vezes de um governante, de alguém, de um cara corrupto, mas a gente esquece que Deus fala com todo mundo. Deus fala com quem tem uma autoridade de poder, e Deus fala com quem passa invisível em meio às coisas.
E Deus usa aquele homem para tirar ele de lá. Assim Jeremias estaria protegido, estaria cuidado. Mas olha só uma coisa interessante. Quando o rei dá essa ordem e fala para ele levar aqueles homens para proteger essa operação, garantir o resgate, ele estava fazendo mais que isso. Deus permitiu que Jeremias fosse ao fundo do poço. Mas é Deus quem usa um homem para ir lá e tirar ele do fundo do poço. Muitas vezes pessoas podem te jogar no fundo do poço. Muitas vezes a tua mente vai te jogar no fundo do poço. Muitas vezes o teu coração vai te enganar e te jogar no fundo do poço. Mas Deus vai lá. Deus vai mandar alguém. Deus vai estender a mão. E Deus vai tirar você lá do fundo, em segurança. Quando Jeremias foi jogado no poço, botaram na corda e desceram lá embaixo. Aquele tipo fala: precisamos salvar ele. Pega de qualquer jeito, tira aquele homem dali. Não, ei, pega esses panos, coloca na corda, protege os teus braços. O cuidado de Deus em salvar é muito maior do que a maldade do homem tentar te destruir. Quantas vezes você vai passar perseguições pela tua fé? Quantas vezes você vai passar dificuldade por tomar decisões que Deus falou para você fazer? E pessoas vão falar para você que Deus é esse. Que Deus é esse. Esse é o Deus que sabia onde Jeremias estava, que sabia a maldade daqueles homens, que sabia o que ia acontecer e protege Jeremias. E manda com que um homem de muito poder se compadecesse e descesse até aquele lugar e tirasse ele dali. Toda vez que a gente fala de missão, eu falo para vocês: vai vir batalha. Toda vez que você tiver que se dispor para fazer algo que Deus falou, meu amigo, o mal vai se levantar com todas as forças que ele puder. Mas sabe o que ele vai conseguir fazer? Nada. Se você souber estar na presença de Deus, confiar em Deus e saber que Ele é o Deus de todo o poder e de toda a glória. Olha só que interessante, Salmos 40, 2-3, bem rapidinho. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Tem muita gente que fala assim: eu gosto de Salmos, Salmos tem umas palavras, né? As pessoas esperavam isso de Jeremias falasse aqui igual está aqui, né? Mas olha só, quando o Senhor fala, é dessa forma que Ele fala com a gente. Aqui Ele está dizendo que foi tirado de um poço, de um buraco. É outro texto, é outro homem, é outro lugar, mas é a mesma palavra, é a mesma forma. E a gente começa a continuar lendo e vai ver Salmos 23, 1-6, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, que guia-me às veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale da sombra da morte, e não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando Deus fala, Ele cuida de você. Quando Deus te dá uma missão, Ele vai guardar a sua vida. Quando Deus move até o lugar que Ele precisa, fique em paz, Ele está contigo. Mas, presta bem atenção. Quando é a sua cabeça, quando é o desejo do seu coração, quando é a vontade sua e você está dizendo que é Deus, e você quer insistir que Deus faça aquilo que Ele está falando, para com isso. Toma cuidado, porque ninguém vai te buscar, ninguém vai estender a mão, e você vai dizer: onde estão meus amigos, onde estão as pessoas que eu amo, cadê as pessoas que eu cuidei, cadê as pessoas que eu fiz, cadê as pessoas que falavam comigo? Lembra, o coração do homem é enganoso, às vezes cremos no nosso poder, às vezes cremos na nossa força, e às vezes eu estou falando assim: filho, crê em mim, minha graça te basta. E Deus vai te usar. Amém? Vamos orar por isso?
Senhor Deus, obrigado pela vida dos meus amigos aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença. Olhamos aqui nessa noite o profeta Jeremias, e de tantas histórias que temos lido dele, ó Pai. Essa é onde realmente ele vai ao fundo do poço e se afunda na lama, Senhor. Mas não porque ele desejou, mas sim porque ele fala a tua verdade, a tua vontade. Senhor, quantas pessoas, Senhor, quantas vezes o meu coração tem medo, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor diz. Deus, leva embora, ó Pai, todo falso entendimento das nossas mentes, Senhor. Leva embora do nosso coração todo medo que não vem de Ti, todo temor, ó Pai, que não provém da Sua mão preciosa e poderosa, Senhor. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, que possamos entender a Tua vontade, ó Pai. Quantas vezes cremos, Senhor, que a Tua presença só está aonde parece ser próspero, e esquecemos, ó Pai, que ser cuidado e guardado por Ti, não há homem nenhum que nos toque, Senhor. Sabemos que a nossa vida terá um fim um dia, pois não somos eternos, Senhor, e só Tu é eterno. Mas Deus, como essa palavra fala aqui em Salmos, Senhor, que eu possa Te servir, Te adorar e Te buscar, que eu possa andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, mas que eu faça isso, Senhor, que eu sempre esteja na Tua casa e na Tua presença, enquanto eu viver, Senhor. Guarda o coração dos meus irmãos aqui do mal e os enche com a presença do Teu Espírito, ó Pai. E Te peço, se algum aqui está se sentindo no fundo do poço, Senhor, que eles saibam que o Senhor vai chegar lá, Senhor. O Senhor vai tirá-los de lá. Mas ao sair, ó Pai, eles possam ouvir a Tua voz. Possam ouvir, ó Pai, a Tua voz e a Tua presença sobre eles, Senhor. E possam buscar os Teus caminhos. Possam se afastar daquilo que é mal, ó Pai. E assim como aqueles homens que sentiram medo por aquilo que o profeta falava, pois não Te conheciam como Deus, ó Pai. Que assim sejamos nós. Que possamos confiar em Ti, ó Pai, e não fazer o mal, Senhor. E não alongar, ó Pai, as coisas ruins sobre a vida dos outros, apenas porque temos medo, Senhor. O Senhor é um Deus tremendo, um Deus poderoso, Senhor. Cuida e fala conosco. Nos conduz ao centro da Tua vontade. Esse é o desejo do meu coração diante de Ti, ó Pai, e sobre a vida dos meus amigos que estão aqui, Senhor. É o que eu oro no Teu nome, precioso e poderoso, Pai. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.